Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Hoje vamos iniciar uma nova série que irá substituir a série que acabou, que era sobre equivalência patrimonial. Vamos iniciar a série Ativo Intangíveis. Vamos utilizar como base nessa nossa série nova o livro que eu publiquei juntamente com meu parceiro de pesquisa, o professor Paulo Schmidt, denominado Avaliação de Ativos Intangíveis. Foi publicado pela editora Atlas lá em 2000 e teve segunda edição posteriormente em 2005 e atualmente estamos com ele novamente atualizado a ser editado brevemente então pela editora Reader, editora própria que acabamos por constituir para publicar os mais de 60 livros que temos na área de contabilidade, economia e finanças. Muito bem, nessa série nós vamos, além dos livros, utilizar os diversos artigos que publicamos em anais de congressos e em revistas pelo mundo todo sobre o tema tão controvertido e lindo que é os ativos intangíveis e que se utiliza de um conhecimento multidisciplinar, especialmente de economia e contabilidade. A contabilidade e a economia, em um futuro próximo, eles estarão cada vez mais unidos, pois são complementares, especialmente para a avaliação e mensuração desses que são os ativos da nova era, a era da informação. E o desafio, então, de nós, contadores e economistas, é justamente encontrar uma melhor forma de mensurar e registrar contabilmente esses tão importantes ativos que compõem a maior parte do patrimônio das entidades e que, como vamos ver ao longo do curso, somente são registrados contabilmente quando ocorre uma combinação de negócios ou uma aquisição dos mesmos. Isto é, os ativos intangíveis desenvolvidos internamente pela entidade, eles acabam por não serem registrados na contabilidade, especialmente devido à sua natureza, controvérsias em relação ao assunto e especialmente em relação à mensuração do seu valor. Vamos então para a nossa aula de hoje, onde nós vamos apresentar então a contextualização e a definição dos ativos intangíveis. Existe uma preocupação cada vez maior por parte de profissionais e pesquisadores do mundo todo com o gap, com esse hiato existente entre o valor contábil da companhia ou da entidade e o seu valor econômico. De acordo com o Índice Mundial de Avaliação da Morgan Stanley, o valor das entidades cotadas nas maiorias das bolsas de valores do mundo é em média o dobro do valor contábil. E nos Estados Unidos, essa diferença pode chegar em até 9 vezes. Então, uma diferença muito grande, significativa e que necessita ser explicada para que as informações contábeis possam ser mais úteis. Essa diferença de valor, ela vem crescendo ainda mais nos últimos anos, em função especialmente da relevância assumida pelos ativos intangíveis em relação aos tangíveis na composição do patrimônio das entidades. Observem, na era que nos antecedeu, a era industrial, os ativos tangíveis tinham uma representatividade muito grande em relação ao patrimônio das entidades. Já na era da informação, que se iniciou a partir dos anos 80, e mais especificamente nos anos 70, com o surgimento dos microcomputadores, modificou por completo. O patrimônio atualmente das entidades é cada vez mais composto por ativos intangíveis.
alguns dos principais fatores que foram responsáveis por esse crescimento foram as ondas de incorporações internacionais, o interesse por parte dos líderes de mercado de desenvolverem ou ainda de adquirirem marcas famosas, a expansão dos serviços por todo o mundo, a velocidade e a extensão da mudança, especialmente aquela causada então pelo avanço da tecnologia da informação. O crescimento, a sofisticação e a integração dos mercados financeiros internacionais, que são cada vez mais globalizados. E além disso, da fonte de riqueza proporcionada pela inteligência humana e pelos recursos intelectuais. Nesse contexto, então, surge a preocupação com a avaliação dos ativos intangíveis, e especialmente do goodwill, que é considerado o mais intangível dos intangíveis. Nesse cenário, então, resultam problemas de como as entidades devem avaliar e como devem tratar contabilmente os seus ativos intangíveis, inclusive o goodwill. Além disso, a quantidade de pesquisas existentes sobre o assunto, embora o interesse pelo tema já exista há mais de um século, nós vamos ver que o primeiro trabalho sobre o assunto é de data de 1891, Francis Moore, o primeiro trabalho científico, e o termo goodwill, que foi como se começou a preocupação com os intangíveis, data de 1571, na época era processos judiciais relacionados à terra. Tudo isso nós vamos ver no desenvolver então dessa nossa nova série em aulas próximas. Mas então o interesse pelo tema, então, que existe há anos, há vários séculos, não existe até hoje, embora então todos esses estudos realizados e todo esse tempo despendido, não existe ainda um consenso sequer sobre a definição de goodwill. Não existe uma única definição aceita universalmente. Só o fato do interesse demonstrado por estudiosos, a variedade de opiniões emitidas e a extensão das discussões a seu respeito indicam a existência de um problema real a ser solucionado e também um vasto campo a ser desbravado no estudo, então, dos ativos intangíveis. Por razão disso, o estudo dos intangíveis está na fronteira do conhecimento contábil e econômico, representando um vasto campo para pesquisas no sentido de mensurar o seu valor e, além disso, registrá-lo contabilmente. Mas os registros contábeis evoluíram bastante ao longo desses anos. A questão da mensuração é que ainda não se encontra no ápice. Ainda temos muito que estudar e pesquisar para que possamos então mensurar adequadamente esse que é o mais importante ativo na era da informação. Não há como nós apresentarmos o problema existente em relação ao tratamento contábil dos ativos intangíveis, bem como do seu tratamento, da sua avaliação, sem antes apresentar uma breve discussão da definição de ativo. Já que ativo intangível é um ativo, vamos iniciar com a discussão do conceito de ativo. Essa definição, a definição de ativo, ela se caracteriza como uma das mais complexas discussões da teoria da contabilidade, não só em virtude das dificuldades da sua definição, mas principalmente pelas incertezas a respeito da mensuração de seus valores e da sua vida útil. Portanto, antes de abordar a definição de ativo intangível, devemos necessariamente conceituar ativo. Segundo Hendricks e Breda,
ativos devem ser definidos como potenciais fluxos de serviço ou como direitos a benefícios futuros sob controle da organização. Nesse sentido, também miudíssimos argumenta que ativos são recursos controlados pela entidade capazes de gerar fluxos de caixa. É importante destacar nessa expressão anterior aqui, recursos controlados, eles têm o papel de englobar, além do aspecto do controle, englobar também o conceito de posse e propriedade. Então, quando o professor Eudícibus utilizou a expressão controlados, ele quis dizer que essa expressão engloba então controle, posse e propriedade. Já Martins aborda a questão citando que ativo é o futuro resultado econômico que se espera obter do agente. Na definição anterior, agente possui o significado de recurso para a economia, recursos, em que não se restringem então somente aos bens tangíveis, mas também aos intangíveis. Ambas as definições apresentadas anteriormente, embora aparentemente simples, são bastante amplas e complexas. São, contudo, um tanto imprecisas, pois não apresentam uma definição clara de que recursos foram selecionados. Todavia, as mesmas se aproximam mais do conceito de ativo econômico e, na opinião da grande maioria dos estudiosos de teoria da contabilidade, a tendência futura é de uma aproximação entre a contabilidade e a economia. Já em relação às normas brasileiras de contabilidade, a definição de ativo está consubstanciada no item 4.3 do pronunciamento conceitual básico da contabilidade, já na segunda revisão, que saiu agora no final de 2019, como ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Nesse sentido, de acordo com o item 4.4 do pronunciamento conceitual básico do CPC, recurso econômico é definido como sendo um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Uma vez então definido ativo, podemos entrar no termo ativo intangível. O termo ativo intangível vem do latim tangere ou do grego tango, que significa tocar. Consequentemente, os bens intangíveis são aqueles que não podem ser tocados, porque não possuem corpo físico ou matéria. No entanto, qualquer tentativa de relacionar a etimologia da palavra intangível à definição contábil dessa categoria não será exitosa, haja vista que muitos outros ativos não possuem tangibilidade e são classificados como se tangíveis fossem. A exemplo, então, de despesas antecipadas, duplicatas a receber, aplicações financeiras, entre outras. Isto porque, segundo Hendrix e Breda, os contadores têm procurado limitar a definição de intangíveis, restringindo-a a ativos não circulantes. No entanto, existem grandes discordâncias entre autores da teoria da contabilidade sobre a definição de intangível, a exemplo de Most e Hendrickson. A complexidade dessa definição é tão abrangente ao ponto de Martins, em 1972, ao elaborar o assunto em sua tese de doutoramento, então em 1972, o professor Eliseu Martins defendia sua tese de doutoramento denominada Ativos Intangíveis na USP, e quando abordou o tema nessa tese, ele iniciou da seguinte forma: com definição ou falta de, indicando a inexistência de uma definição clara para ativos intangíveis.
Uma das mais adequadas definições, segundo teóricos de contabilidade, é a de Kuller, né? Que define ativo intangível como ativos de capital que não têm existência física, cujo valor é limitado pelos direitos e benefícios que antecipadamente a sua posse confere ao proprietário. Nesse sentido, Schmidt e Santos, então, quando nós definimos lá em 2002 os intangíveis, colocamos a seguinte definição: ativos intangíveis seriam recursos incorpóreos controlados pela empresa, capazes de produzir benefícios futuros. Diante disso tudo que vimos, podemos definir então ativos intangíveis como sendo recursos econômicos não monetários incorpóreos controlados pela entidade como resultado de eventos passados. Nas normas brasileiras, de acordo com o item 8 do pronunciamento técnico CPC 4R1, ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física. Além disso, o item 9 desse referido pronunciamento, ele observa que frequentemente as entidades despendem recursos ou contraem obrigações com a aquisição, com o desenvolvimento, a manutenção ou ainda o aprimoramento de recursos intangíveis, tais como o conhecimento científico e técnico, projeto de implantação de novos projetos ou sistemas, licenças, propriedade intelectual, conhecimento mercadológico, reputação, imagem e marcas registradas. Caso um item abrangido pelo presente pronunciamento não atenda à definição de ativo intangível, o gasto incorrido na sua aquisição ou ainda na sua geração interna, ele deve ser reconhecido como intangível. No entanto, se o gasto não conseguir atender a essa definição de ativo intangível, ele deve ser registrado diretamente na despesa quando for incorrido. Alguns exemplos de itens que se enquadram, então, nessas categorias amplas que vimos são os softwares, as patentes, direitos autorais, direitos sobre filmes cinematográficos, listas de clientes, direitos sobre hipotecas, licenças de pesca, cotas de importação, franquias, relacionamentos com clientes ou fornecedores, fidelidade de clientes, participação no mercado e direitos de comercialização. Claro que nem todos esses itens que a gente descreveu aqui se enquadram na definição de ativo intangível. Isto é, para se enquadrar na definição de intangíveis, vamos ver na sequência, o ativo deve ser identificável, ele deve ser controlado pela entidade e, além disso, ser gerador de benefícios econômicos futuros. De acordo com o item 10 do pronunciamento técnico CPC 4, quando o item não atender à definição de intangível, o gasto incorrido na sua aquisição ou geração interna deve ser reconhecido como despesa quando incorrido, né? No entanto, se o item for adquirido em uma combinação de negócios, ele passa a fazer parte do goodwill, o antigo ágio que era fundamentado em expectativa de lucros futuros e é reconhecido então na data da aquisição. Isso porque lá nas nossas aulas de combinação de negócio, nós vimos que o goodwill ele é obtido pela diferença entre o valor pago e o valor justo dos ativos líquidos adquiridos. Só que, ao se encontrar o valor justo dos ativos líquidos, todo e qualquer ativo intangível, mesmo que subjetivo, que possa ser identificado,
tem o seu valor registrado separadamente do goodwill. Consequentemente, o goodwill vai ser aquele repositório de itens que não conseguimos identificar e que, em geral, está relacionado com a sinergia existente entre esses ativos. Mas isso é uma outra aula na qual então nós vamos tratar do goodwill. Portanto, para ser enquadrado da definição de intangível, esse ativo ele deve ser identificável, isso é, se ele for separável ou se resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais. Ele deve ser controlado pela entidade, isto é, a empresa detém o poder de obter os benefícios econômicos futuros do ativo e, além disso, ela é capaz de restringir o acesso a terceiros. E, além disso, o terceiro item, para que se enquadre na definição de intangível, é que o ativo seja gerador de benefícios econômicos futuros. E esses benefícios econômicos futuros podem dizer respeito a incluir receitas. Então, a empresa, em razão desses benefícios econômicos futuros, produz receitas de vendas ou serviços. Pode também se referir à redução de custos ou ainda outros benefícios que resultem naturalmente do uso do ativo pela entidade. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.